Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística Epidêmica, que a gente está trabalhando os tipos de estudos epidemiológicos. A Pro, essa semana, recebeu alguns e-mails de alguns colegas que estão com dúvida em relação ao delineamento e algumas características desses tipos de estudo. Então, para sanar todas as dúvidas, a atividade do fórum hoje vai ser relacionada a todos os tipos de estudos observacionais que a gente já viu até o momento. Para na segunda-feira a gente conseguir iniciar e finalizar os estudos experimentais, ok? Então vamos começar falando novamente sobre os estudos observacionais. Os estudos observacionais vão ser aqueles em que o investigador ele não vai estar fazendo nenhum tipo de intervenção. Lembram, né? A gente conversou bastante até no finalzinho do primeiro bimestre. Vai ser aquele tipo de estudo em que o investigador ele só coleta e analisa os dados, tá? Mas ele não faz nenhuma tipo de ação na amostra estudada. Os mais, a gente pode classificar eles em, a gente pode classificar eles em descritivos, né, que vão estar fazendo uma descrição minuciosa do estudo que a gente está avaliando, né, e os analíticos, em que a gente pode fazer algumas análises, né, algumas associações. Os relatos de casos são aqueles em que tem uma amostra, são normalmente números de 1 a 3 casos, né? A literatura aponta ainda que seria até de 1 a 5, mas vamos considerar que seriam menores que 3 casos que têm essa descrição. Normalmente são casos raros, né? Vão descrever assuntos que ainda não foram bem tratados na literatura e que precisam ainda preencher essas lacunas, né? Essas dúvidas do conhecimento. E os estudos de série são aqueles em que a gente vai ter já um grupo também pequeno, mas maior que 3 indivíduos, né? Então, eles vão estar tendo algumas vantagens por ter um baixo custo, por ser fácil de ser realizado e por tentar levantar algumas hipóteses, mas por ter uma amostragem muito pequena, acaba sendo meramente uma descrição, né, desses casos raros e o que foi feito pelos autores na época, tá? Quais seriam os pontos negativos? Né? A gente não tem grupo controle, existem poucas observações, a gente está falando de casos raros, animais ou pessoas podem responder de forma diferente, né? Não aquilo que nós esperamos. E eles podem ser uma boa sacada, dependendo do ambiente que vocês vão estar trabalhando, tá? Tudo vai depender do público que vocês vão estar atendendo sempre, né? Grandes, pequenos portes, algumas anomalias congênitas que merecem aí um destaque na literatura, em que a gente não consegue pegar grandes amostragens. Daí a gente tem em seguida os estudos analíticos, né? Esses estudos analíticos vão ser aqueles que a gente vai estar fazendo algum tipo de associação, né? O primeiro é o estudo transversal. Pensem que quando está passando um filme, a gente vai e tira uma foto, né? É aquele momento, é aquele recorte. A gente não vai fazer um acompanhamento, a gente vai fazer apenas uma análise desses dados naquele momento. Eles são muito utilizados, eu diria que os mais utilizados dentre os estudos analíticos, tá? E eles vão estar gerando hipóteses, mas que hipóteses, Pro, né? Dos fatores de risco que estão ou podem estar associados a algumas doenças, né? Aí alguém me questionou, mandou um e-mail perguntando sobre as desvantagens que eu tinha comentado sobre um fato de ter um único momento, né? Quais seriam esses fatores de confusão? O maior fator de confusão dentro de um estudo transversal é que a gente não tem como afirmar, né, não tem como saber se foi antes ou após a exposição de um fator de risco que esse indivíduo pegou, né, começou a ter sinais e sintomas de uma doença. Então, eu não tenho como afirmar que a exposição desses fatores de risco precedeu a doença, né? Então, é isso que a Pro quis dizer em relação aos fatores de confusão, tá? São estudos relativamente fáceis de ser realizado, vão estar medindo a prevalência, né?
eles podem ser realizados de forma rápida, a gente pode treinar alguns pesquisadores para fazer uma coleta de dados simultâneas, né? Pode identificar alguns grupos vulneráveis e tá fazendo essas hipóteses, mas, em contrapartida, a gente não vai estar determinando causa e a gente não vai estar identificando doenças raras, além de a gente não estar fazendo um acompanhamento desse grupo, como a Pro falou no início, é como se fosse um retrato, então a gente só vai ter um recorte desses dados, ok? Daí, em seguida, a gente tem os estudos de caso controle, né, que podem ser tanto prospectivos como retrospectivos, né, que vão estar verificando os fatores de riscos que estão associados às doenças, né? Que doenças? Malformações, câncer, doenças nesse tipo. Daí, quais seriam as vantagens, né? A gente está levantando hipótese de relativamente rápido, os estudos transversais e caso controle, como eu falei no vídeo dessas aulas, eles são os estudos analíticos mais utilizados. E se eles tiverem um bom resultado, instigam os pesquisadores a estar realizando uma corte ou um estudo experimental, tá? Ele vai estar, então, investigando esses fatores de risco. A desvantagem do caso controle é que eu não faço um acompanhamento, eu só faço um recorte e analiso esses dados uma única vez, né? Daí a Pro recebeu também um e-mail questionando em relação ao valor da odds, né? O que é essa odds? Relembrando, odds a gente chama de razão de chance, né? É a associação entre um fator preditor. O que seria um fator preditor? Um fator de risco, né? Que pode fazer com que eu desenvolva alguma coisa e um desfecho. Então, é uma associação entre o fator preditor e o desfecho. O que seria esse desfecho pro ter ou não ter a doença, né? Daí me perguntaram, e se esse odds for igual a 1? Se ele for igual a 1, quer dizer que as chances de eu desenvolver a doença nos expostos e não expostos é a mesma, né? Agora, se a minha odds, meu cálculo, der maior que 1, a chance é maior nos meus expostos. E se der menor que 1, é menor nos meus indivíduos, né, que foram expostos a algum fator de risco. Tá? Agora acredito que deva ter ficado claro esses questionamentos que a Pro tinha recebido, ok? Mas qualquer coisa pode mandar mensagem no fórum ou continuar mandando o e-mail, tá? Aí a gente vai para o terceiro tipo de estudo analítico, que seria o estudo de coorte, né? Quando eu falo estudo de coorte, eu estou falando de estudos de segmento, de evolução, né? Vão ter um tipo de delineamento bem característico. Eu pego uma população e acompanho ela durante um período e vejo quem são os doentes e não doentes, ou eu pego uma população, né, que tenha uma característica em comum, divido aleatoriamente entre expostos e não expostos a algum fator de risco e verifico os que ficaram ou não doentes, né? A gente consegue ver aí o risco relativo de desenvolver alguma doença. Vai ser um único tipo de estudo que eu vou estar verificando a causa, né, dessas doenças. Eu consigo identificar, então, a etiologia dessas doenças. E algumas vantagens, né? Eu posso calcular, então, o risco relativo, eles são bem planejados, eu posso verificar bem os fatores de confusão, né? Eu posso dizer se foi ou não um fator de risco que desenvolveu ou não a doença, diferente do transversal, né? E eu vou ter uma menor probabilidade de ter confusão. Só que, em contrapartida, apesar de ele ser um estudo muito bom, ele tem um alto custo, ele é dispendioso, né? Ele, no decorrer da pesquisa, podem ter muitos pacientes que morreram, que migraram para outro lugar, então isso pode ser uma desvantagem que pode fragilizar o meu tipo de estudo. E por último, a gente viu os estudos ecológicos, né? Os estudos ecológicos, o foco que eu quero que vocês tenham em mente é que o grupo de interesse vai ser sempre uma população ou uma comunidade. Eu não vou estar focando mais em um indivíduo, né? Eu vou estar focando em uma área geográfica, né? Que vai ser definida, ou uma cidade, um país, um estado.
uma tribo indígena. A gente vai tentar avaliar como os contextos sociais e ambientais podem estar afetando a saúde desse grupo, né, desse grupo populacional. E ele é muito utilizado com dados secundários, ou seja, então outra pessoa coletou esses dados e a gente vai estar utilizando, e o que pode representar uma certa fragilidade nesse tipo de estudo, né, porque a gente não conseguir controlar ou não saber quem coletou esses dados pode gerar um certo viés, né, no nosso trabalho, ok? Então, esses são todos os tipos de estudo observacionais, a Pro falou dos descritivos e dos analíticos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá? Tanto no fórum quanto na sala de café, ou mandem um e-mail para a Pro, tá? Porque a gente vai, semana que vem, finalizar o estudo experimental na segunda-feira, ok? Um bom final de semana, um beijo e até segunda.